Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema muito especial. Estou aqui com a nossa convidada que já já eu vou chamar, mas antes eu queria saber aí de onde vocês estão falando. Fale para mim aqui. De onde vocês estão me acompanhando aqui hoje, gente? E bem-vindos, bem-vindas. Bem-vinda, Dedé Tavares. Bem-vinda, Isabela Mara Silva, Leiliane. Muito bem, bem-vindo, pessoal do Pará, do Paraná. Que legal, que a Daiane falando, até que enfim consegui pegar uma live. Que bom que você insistiu, Daiane. Que bom que você insistiu, que deu certo. É assim que funcionam as coisas na vida. A gente vai insistindo até dar certo, né? E hoje vai ser muito especial, gente, muito mesmo. Todas as nossas lives são muito bacanas, né? A gente sempre traz convidados que a gente caminha ou que a gente tem visto que tem um discurso, né? Uma vida, um pensamento, uma linha ali de visão parecida com o que o Três Palavrinhas tem. E eu acho até interessante porque tem coisas que Deus fala pra mim que às vezes... Você sabe aquela coisa que você fala assim, Deus falou pra mim isso, e quando você vai ver de repente, Deus falou pra outras pessoas também, aquela mesma palavra ou algo semelhante, um direcionamento semelhante. E isso é muito gostoso porque você acaba percebendo mesmo o caminho de Deus ali, né? A vontade de Deus dentro daquilo que você tá fazendo. Então, hoje, a minha convidada tem esse gostinho, sabe? De tipo, olha... O que ela tá falando, Deus já falou pra mim. Então, muito especial, viu? Deixa eu só abrir aqui, gente. Eu tô olhando aqui, vocês não assustem não, que de vez em quando eu gosto de acompanhar aqui o nosso cronograma pra gente não se perder. Mas aproveita agora esses 5 minutinhos, eu sempre dou uns minutinhos antes pra gente poder convidar os amigos que queiram participar. Clica aqui no aviãozinho, viu? Você sabe, alguém que tem pessoas na família que podem ser abençoados com esse nosso conteúdo de hoje. A nossa querida Flávia Luz, ela vai trazer pra gente aqui luz. Olha que benção, imagina esse nome. Realmente a luz é um entendimento mesmo, né? De situações que às vezes você tá vivendo e nem sabe que tem outras pessoas que passam pelo que você passa e que existe ferramentas e formas de você passar pelo que você está passando de uma forma mais tranquila, né? Ou de uma forma mais intencional, que você saiba o que você está fazendo, mas que você não haja sem pensar. Então, vamos lá. Deixa eu chamar aqui nossa convidada. Deixa eu ver aqui. Meu filho de 3 meses para qualquer choro quando ouve 3 palavrinhas. Ah, gente, isso é muito gostoso, né? Eu fico muito feliz da gente poder ter tanto o nosso material quanto a minha voz, né? A música, o 3 palavrinhas lá na casa de vocês, aonde vocês forem, trazer essa paz, né? Essa tranquilidade. Com as nossas músicas, além de todo o conteúdo, né, cristão que realmente edifica, muda o ambiente da casa, né, traz alegria, traz paz. Ó, gente, quem tá perguntando aqui como trazer o show para minha cidade, né, em relação a produtos 3 palavrinhas, tudo isso, gente, se vocês forem aqui no nosso link da bio, aqui do nosso Instagram, vocês vão achar essas informações todas. Nós temos nossa lojinha, nós temos nosso contato ali para receber a nossa trupe do 3 Palavrinhas, né, com a nossa equipe do show todo aí na sua cidade. A gente já tá voltando bastante, assim, ao normal, né, graças a Deus, com bastante eventos pelo Brasil. Vamos que vamos. Deixa eu achar aqui a Flávia. Pera. Muito bem. Flávia, já te chamei. Ah. Bom, vamos lá. Vamos aguardar ela entrar aqui. E...
Ei, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Feliz de estar aqui, muito feliz com você, com vocês, né? Com todo mundo, viu? Muito feliz com esse ministério que faz parte da vida de toda mãe, né? Ô, gente, eu fico tão feliz. Flávia, eu queria começar agradecendo, viu, por você aceitar o convite, correria aí, e, e fico feliz por ter estado aqui com a gente. A gente se conheceu pessoalmente tão rapidinho, né? Mas eu já acompanhava você há um tempo, desde que eu vi o material seu sobre ansiedade, né? Minha filha estava, né, pensando que poderia ser uma coisa desse tipo, eu acho. E foi muito bom para mim. E aí eu falei assim, gente, olha, muitas coisas que eu fui meio que consumindo ali, ouvindo o que você falava, eu até comentei aqui no começo. Deus tinha falado tanta coisa semelhante no meu coração, e aí ver alguém assim falando com propriedade também, né, daquilo, da parte científica também, eu falo assim, gente, é muito bom a gente poder caminhar e ver Deus meio que fortalecendo, né, comprovando aquilo que ele estava falando com outra pessoa também falando algo semelhante àquilo que ele tinha falado no meu coração, né? Então foi assim, sabe aquela luz? Flávia, você foi luz. Ah, que lindo! É quando você estava falando isso na introdução, eu estava pensando naquele texto que fala que o Espírito diz às igrejas, né? E é realmente uma voz, né? A voz do Espírito vai falando. Eu tenho a exata sensação que você tem quando eu escuto alguém partilhar daquilo que o Senhor está falando comigo, ou que já falou comigo, e eu falo, meu Deus, é uma necessidade, né? É algo que o Senhor tá apontando, tá? Então, assim, eu tenho. Agora eu já tinha um carinho, né, pelo ministério e tudo. E agora por você, depois daquele abraço no final do culto, num momento tão importante ali para mim, né, aí na Lagoinha de Orlando, eu poder te conhecer e dar aquele abraço tão especial, foi muito marcante. Tá registrado aqui na memória do coração. Ah, nem fala que eu choro. Não, não chora não, hoje não. Sabe o que é porque assim, às vezes as pessoas ficam acompanhando a gente de longe, assim, e acham que é tudo aquele mar de rosas, né? Que você não tem lutas, que tudo que você faz e conquista é tudo fácil. E aquela história, saber do processo, a gente viu o final, mas não sabe do processo. Uhum. Gente, foi uma experiência assim, para mim, que foi para você também. Realmente, eu sou mãe, né? Deixa eu só me apresentar aqui um pouquinho, porque tem gente que vem um pouco para vir, está vindo aqui por você. Então, só me apresentar um pouquinho, depois eu queria que você se apresentasse, pode ser? Claro, claro. Então, eu sou Adila Raí, sou casada com o Raí. Nós dois criamos o Três Palavrinhas. Eu que canto todas as músicas do Três Palavrinhas. Então, se você aí na sua casa ouve as músicas, sou eu que estou cantando aí para você. E esse projeto lindo, que fez 9 anos agora, tem, e cada ano que passa, Deus nos surpreende, né? Com o alcance muito maior do que a gente, do que a gente imaginou, pensou. A gente tem ficado muito feliz de ver que Deus vai muito além, né? A gente sabe disso, mas ver faz toda a diferença. Deus é muito além daquilo que a gente imaginou, pensou, sonhou. Então, hoje eu sou mãe, hoje 12, eu tenho 14 anos e minha filha tem 10 anos. E a gente tem feito essas nossas lives aqui para abençoar, né? Conteúdos que os ajudem a realmente observar e ter todo e ter essa criança, essa preciosidade, né? Três palavrinhas está aqui para isso. Então, Flávia, eu já sei algumas coisas a seu respeito, né? Então, sei que você também já é mãe, né, de três meninos. É do Bernardo, do Heitor e do Davi.
né? Já são grandinhos também. Sei que você é psicóloga, mestre em psicologia, né? De desenvolvimento. Tem 2 livros escritos, A Grande Teia de Deus e o Guardiões da Infância. Então, assim, fala um pouquinho mais. Você é casada com o Mário Vaz. Fala um pouquinho mais de você, do que trabalho que Deus tem colocado na sua mão aí no projeto. Então, ai, que emoção. Bom, vamos lá. Eu tô achando que tá falhando um pouco aqui para mim, Adila. O Ah, pessoal tá até comentando. Eu dei uma conferida aqui, parece que tá tudo bem, tá? Mas aí, qualquer coisa, o pessoal avisa aí se não estiver ouvindo, tá, gente? Sinaliza aí. Bom, eu sou psicóloga, como você falou, né? Mãe de três rapazes agora, eu já não tenho mais nenhuma criança, né? A última deixou agora a infância recentemente. Mas a minha jornada, ela é uma jornada muito focada na questão de compreender como Deus ele tem propósito para cada ser humano. E eu sempre fui muito levada por Deus ao estudo do desenvolvimento humano. Eu vejo muito que por uma questão de tentar entender também como é que as coisas elas se constroem, né? Como a gente constrói um ser humano? Desde os primeiros tijolinhos dessa construção. Então, eu fiz na minha área acadêmica toda uma formação, um estudo voltado para isso, eu estudei isso, querendo entender e continuo estudando, fazendo o cruzamento da palavra com a ciência para trazer de volta o conhecimento que eu creio que Jesus está devolvendo à igreja, né? Para que a igreja possa ser restaurada para encontrar com ele novamente. Então, a gente há alguns anos atrás, eu recebi uma direção de Deus para deixar toda a jornada profissional, né, conhecida de um psicólogo, e investir na produção de conhecimento, seja escrito ou seja falado, para que as pessoas possam compreender. Né? Quando eu formei em psicologia, Ângela, eu falava assim, gente, tem que levar isso que está aqui para a multidão. As pessoas precisam entender isso. Quem vai no psicólogo? Né? Só quando você está passando por um momento que precisa, ou quando você consegue, às vezes, pagar, né, um atendimento no sistema público. Assim, o acesso que o conhecimento científico, psicológico pode oferecer é um acesso que é para poucos. Então, eu falava, Deus, precisa de uma estratégia de multiplicação. Né? Foi quando o Senhor começou a trazer tudo isso e agora eu tenho trabalhado mesmo com as redes sociais, com cursos online, com objetivo, livros, né? E coisas novas que estão saindo aí em breve, né? Um manual de estudos do livro Guardiões para a gente aplicar em pequenos grupos, para divulgar conhecimento, para que as pessoas possam pegar a mãe, o pai, fazer o que a gente vai fazer aqui, né? A partir daquele momento, pegar o conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Então, hoje, estamos nessa jornada aí, né? E voltei agora que os meninos estão maiores a sair um pouquinho, por isso que a gente esteve aí em Orlando, né? Sair presencialmente um pouquinho, com esse objetivo, né? Espalhar o que o Senhor tem confiado a gente de conhecimento, de revelação. muito bacana, né? Estações que Deus, ele deixa as estações do ano para ficar claro para quem vive em estações, né? Então, é muito gostoso isso, até para mamãe, papai que está aqui, tem um filhinho pequenininho, que às vezes fala, quero sair, não consigo, quero sair de casa e não é o momento e tal. Então, é sempre fases, né? A gente tem que passar por essas fases. Depois chega lá na idade dos nossos, a gente fica com saudades dos pequenininhos. Então, Fica mesmo. a fase que se está bem, porque depois que passar, você vive bem, né? E não fica aquela tristeza, né? Mas o tema de hoje, né, gente, para quem está entrando aqui agora, a missão de guardar a infância dos filhos. Flávia, fala para a gente um pouquinho, o que seria guardar a infância? Guardar, vamos bem assim começar do significado da palavra mesmo. Guardar é proteger, é preservar, né? Você colocar sentinelas e vigias naquela fase que é a infância, onde a gente tem os primeiros tijolos de uma construção que vai ser a base de uma vida, né? E aí, por que a gente precisa pensar assim com muito carinho, Ádila, com muita responsabilidade,
em guardar a infância, às vezes mais até do que a vida adulta. Porque a infância, ela é realmente o fundamento. Por exemplo, quando a gente vou pegar aqui o exemplo da construção de um edifício. Se você constrói um edifício e o fundamento dele, os primeiros tijolos dele, eles estão com buracos, eles não têm uma qualidade do material, né? Que vai dar sustância para os tijolos que virão. O que vai acontecer com esse edifício? Ele vai ficar um edifício vulnerável, um edifício exposto a vento, exposto à chuva, exposto a qualquer coisa que acontecer. E essa é a ideia da visão de um guardião. Né? Guardar a infância é você proteger os primeiros tijolos da vida que vão ser colocados na infância. Né? Os primeiros hábitos. Então, por exemplo, pensando no Ministério das Três Palavrinhas, né? E tudo que você impõe com a voz que canta, que tem um tom doce, né, que acalma, que ministra o coração da criança. Você está fazendo um fundamento a partir dos sentidos da visão e da audição que vão dar para essa criança uma base emocional, uma base espiritual, sobre a qual essa adolescência vai vir, a vida adulta vai vir. Então, por isso é fundamental a gente pensar em guardar a infância. E aí, guardar, dentro da visão do livro, né? A gente vai falar de dois verbos básicos. É proteger aquilo que vai ser colocado ali, ter muito zelo pela qualidade. Hoje em dia que a gente fala muito sobre a questão das telas, né? O mundo está muito aberto, a criança pega um celular, ela tem um mundo todo, ela pode acessar qualquer coisa se não tiver uma proteção daquele acesso. Né? Então, guardar é proteger, mas também é promover. Então, um guardião, ele não só ele vai cuidar do que entra, mas ele vai trabalhar para desenvolver essa criança. Para que essa criança ela possa ganhar o desenvolvimento no corpo, na alma e do espírito, que conduza um projeto de vida que ela carrega, né? Aquilo que ela traz, aquilo que ela é. Então, o guardião é esse que está aí, eu gosto muito dessa expressão, na porta, no nascedouro da vida, fazendo o papel que Deus não pode fazer, porque Deus ele é espírito, ele não tem corpo de terra. Então, ele levanta os pais, os professores, os líderes de ministério, as pessoas que cuidam da infância para fazerem esse papel, né? De estarem ali protegendo, cuidando do que entra, mas também promovendo, estimulando, né? Cada área da vida para que essa criança possa fazer sua trajetória da melhor maneira possível. Eu acho que você está falando, eu estou anotando, tá? Acho que eu olhando para baixo aqui, que eu Tá. aproveitem e peguem o caderninho aí de vocês, vão anotando, que essas informações são muito importantes. Às vezes a gente não entende a informação na hora que a gente recebe, mas mais tarde tá lá no cérebro, você fala, ouvi falar sobre isso. Então, anotem, gostei muito. Então, guardar, proteger E promover. promover. Proteger e promover. Dois P's importantes. Eu gosto muito dos P's. E eu acho que nos ajuda a gravar, né? A registrar aquela informação. Não, muito importante isso, até porque a gente fala muito sobre ensinar a criança no caminho, né? De orientar, versículos, né? Preciso guardar a proteger tudo, mas também promover. Porque a gente ficar só protegendo, o seu filho fica preso em você. Aí você fica aquele pai que não amadurece, não sabe sofrer, não sabe frustrar, sabe nada. E quando você também, então, promove, você ajuda aí na formação. Por aí. Eu até postei sobre isso no nosso, aqui no Três Palavrinhas. Não é só apontar o dedo e falar isso está errado, né? É você mostrar e dar, não, né? A rota certa, é orientar, é ensinar. E à medida que a gente faz isso, a gente vai aprendendo também como pais, né? A gente não sabe todo o conhecimento. Eu não sou psicóloga, não estudei sobre isso, mas a gente busca conhecimento também, né? Então, se você
né? Papai e mamãe não sabe sobre um assunto, busque saber sobre ele. Primeira forma, né, de você aprender a guardar o filho, como que eu faço isso? Tenho conhecimento e tenho o próprio Espírito Santo que vai, né? Aplicar, né? Quando você falou dessa questão da importância, né, do proteger e do promover, né? E assim, é tão sério isso. O símbolo do livro, né, é um escudo, né? E o escudo, ele é uma arma de defesa, mas ele também é uma arma de avanço numa guerra. Então, é uma reflexão, né? Efésios 6, 17 vai falar, 16, 17 vai falar sobre as armas espirituais. O apóstolo Paulo vai falar e ele diz que o escudo da fé é a única arma com relação à qual a gente pode lutar, blindar, apagar todos os dardos inflamados do mal. Então, olha que interessante. O escudo é uma arma de defesa, mas ele também é uma arma utilizada numa guerra para abrir trincheira. Então, o soldado, ele está ali, né? Eu falo que a mãe guardião, ela é aquela mulher, o pai guardião, que ele está colocando o escudo para proteger, mas também para permitir que o filho avance, né? Que o filho consiga caminhar para frente. Então, ela protege, mas ela também está criando aquela cobertura de maneira que o filho vá. Porque só ficar na nossa bolha ele não vai cumprir o que ele precisa cumprir. Então, essa sua fala aí é muito, muito importante, porque a gente vive uma geração de pais, às vezes, que vivem em extremos. A gente precisa muito pedir isso ao Senhor, esse discernimento. Ora, a gente protege demais, né? Ora, solta demais. Então, isso não é uma coisa saudável. A gente precisa desse equilíbrio mesmo aí, como você falou, né? No nosso dia a dia, discernindo a hora de guardar, a hora de liberar, né? De enviar a flecha. Mas essa é a ideia. Isso precisa de tempo e atenção, né? Às vezes, no telefone brincando enquanto você faz os seus trabalhos que você precisa fazer. Ou então, às vezes, é mais fácil você trazer a sua criança para fazer o que você pediu, né? E deixa ela livre se ela quiser ir para casa do amigo, livre para ser, né? E não é assim. É mais fácil, entre aspas, né? Porque é mais cômodo, vamos dizer assim. Mas se você tem interesse, se você abre os seus olhos e vê que seu filho tem um propósito, que é a sua responsabilidade diante de Deus, né? O propósito de Deus cumprir na vida dele, que você é esse facilitador, você que é essa pessoa, né? E que essa, desculpa, que essa responsabilidade é sua e ninguém vai fazer o seu papel por você, né? Você começa a só um peso, mas também um privilégio de, puxa vida, se Deus me escolheu, quer dizer que eu sou o melhor pai, a melhor mãe que meus filhos podem ter. E eu, se eu não estou sendo, serei, porque vou aprender, né? Então, sempre há tempo, não é? As pessoas que estão aqui estão se sentindo, de repente, que não estão fazendo isso, não estão guardando ali os filhos, sempre é tempo de proteger. Então, fica atento, vê onde seu filho precisa ser protegido. Se não ficar atento, você não vai ver. E de promover. O que seu filho está precisando? Onde que ele está em falta ali? Ele conversa com você, ele abre seu coração, né? O coração dele para você, ou ele fica falando só para os amigos porque não encontra em você essa pessoa de confiança. Então tem que ir modificando reconstruindo essas pontes aí. É verdade. Gerar planejamento, né, Adila? Porque a gente se planeja para tanta coisa, né? Tanta coisa. Por exemplo, se você quiser adquirir um imóvel ou tirar a carteira, né, habilitação, se você quiser qualquer coisa, fazer uma viagem, qualquer coisa, melhorar a sua qualidade de vida alimentar, você faz um plano. E eu acho que a ideia é bem essa do que você está falando, é olhar para o que a gente está vivendo, que não tem ninguém aqui perfeito, né? Não tem ninguém aqui que passa nesse crivo se não for o sangue de Jesus. Mas fazer um plano, né? Qual é o plano aqui, como você falou, né? Onde eu preciso estar mais atenta, que ações eu preciso ter como mãe, pedir ajuda, às vezes vai ter que pedir ajuda profissional ou pastoral, né? Ou familiar. Então, é traçar aí um plano de ação para essa área tão bacana da nossa vida, tão central, que é a maternidade, né? Tô seguindo aqui umas perguntinhas, gente, só para vocês me verem olhando aqui, é porque eu não quero me perder, mas
Queria falar um pouquinho também da importância, né, de cada pai entender que as crianças, que cada criança é um projeto e tem um projeto de Deus para a vida delas. Você pode falar para a gente um pouco? Gosto. Ah, essa aí eu amo, né? Essa é a preferida, né? Eu falo que é um coração de guardiões, né? Porque nasceu da mãe, que é a grande teia, que é a ideia de que existe um propósito para cada ser que nasce, né? No Salmo 139, ele diz que todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Deus tem um conjunto de boas obras para cada ser que nasce. Isso é uma verdade, né? A gente crê pela fé nisso. E quando a gente olha as escrituras, a gente vai ver assim, Ádila, Deus escolheu José, ele projetou Moisés, ele projetou Esther, ele projetou a escrava de Naamã e ela estava ali cumprindo um papel poderoso na vida daquele general que era Naamã. E Deus projetou os nossos filhos, né? Os seus 2 filhos, eles são parte de uma intenção de Deus. Eles carregam um DNA literal, né? Literal, que tem a Ádila e Samuel. Eu falo que a gente está mais implicado no projeto de vida dos nossos filhos que a gente imagina, porque eles receberam 50% de cada um de nós, né, para poder realizar essa vontade de Deus. Então, se cada criança ela representa algo, né, se existem tantos textos nas escrituras que vão falar de que Deus ele tem sonhos, intenções com a vida de cada criança, o que a gente precisa entender? Que é nosso papel ajudar nesse projeto, né? Quando você protege e promove, o que você está fazendo? Você está fazendo o papel de zelar por esse projeto. Você está zelando pela construção dessa vida que não tem um impacto só no bem-estar pessoal dela, nem na sua satisfação como pai e mãe, mas em uma geração, né? Aquilo que essa criança vai fazer, o tipo de lugar que ele vai, os dons e talentos que ele carrega, a influência que ele vai estabelecer, vai impactar a geração dele. E esse é uma coisa que a gente precisa entender e desde bebê, sabe? Provavelmente a gente tem aqui muitas mães de crianças pequenas na primeira infância, desde bebês. Eles já têm um jeitinho peculiar, né? E a gente acredita muito, Ádila, que nessa peculiaridade, nessa diferença, é escondido um tesouro. O tesouro do propósito. O tesouro daquela intenção especial que Deus tem. Então, às vezes um filho, ele é aquele filho mais chorão, né? Aquele filho mais sensível. Ou o outro é aquela criança mais comunicativa, né? Um dos meus, desde pequenininho, ele rodava a igreja. Ele falava, mãe, ele me pergunta, como é que você fazia quando você chegava? Eu falei, eu não chegava com você, porque na porta da igreja você já rodava. E até hoje é assim. Ele é o Relações Públicas, ele é super preocupado com a questão social na igreja, no prédio, na escola, sabe? E esses dias, recentemente, ele falou para mim algo, uma descoberta pessoal dele com Deus. Ele falou, mãe, Deus já me falou algo. Eu vou ser um líder. Eu não sei se eu vou ser um líder ainda na igreja de jovens ou de louvor, ou se eu vou ser um líder no futebol, mas eu sei que eu fui chamado para liderar. Olha que coisa linda, né? Então, assim, isso é projeto, né? Isso é um caminho e que passa, Ádila, pela identidade, que nós temos um super de semear no coração deles as verdades, né? Bíblicas. Flávia, mas eu não sei, eu não consigo ler. Você é psicóloga, você faz a leitura. Eu acredito que ser psicóloga me ajuda, sim. Mas não é só isso. É o que você falou, eu estou presente. Quando você está presente, você está enxergando esse filho, né? O Espírito Santo, ele vai ministrar o seu coração e você vai buscar conhecimento também. Se torna mais, é como se você fosse mais intencional nessa jornada, né? De construir. Então, o projeto de vida fala disso. Fala desse lugar que essa criança ela vai construir e que nós vamos ser facilitadores aí nessa jornada. Essa é a ideia, né? Para ajudá-los aí a construírem. Quando eu ouvi você falar sobre isso, eu tava um impacto assim no peito, porque quando em 2014 eu fui fazer seminário, eu e meu marido, a gente sempre, desde que a gente namorava, a gente queria fazer um seminário. A gente falou, a gente tem que esperar casar, para quando a gente casar, a gente ir fazer, né? E aí nós ficamos
Aí nós mudamos de cidade, depois mudamos para outra, e nisso tudo a gente só foi conseguir fazer o nosso seminário em 2014, né? Meu filho já estava com uns 5, 6 anos e a minha filha com 2. E aí deu tudo certo, abriu as portas, questão financeira. Sabe que quando você vê que dá tudo certo? Então é agora mesmo. E a gente foi, parei de trabalhar, meu marido parou um ano, a gente tinha a empresa, ficou tudo assim meio online já naquela época, né? Já dava para ficar online. E aí a gente foi fazer esse estudo. Aí cheguei lá, toda empolgada, feliz, aluguei meu apartamento, fui ficar um ano fora para poder voltar. E aí cheguei lá, tudo pronto, aí eu parei, primeira reunião que você vai para você saber o que vai acontecer, né? Cheguei eu lá, aí as crianças já estavam meio que com uma turminha ali cuidando. E aí tô eu lá, olhei aquele monte de gente, todo mundo mais novinho, assim, sabe? Eu olhei e falei assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Aí na hora eu falei assim, Deus, por que que o Senhor não me levou para um seminário quando eu não tinha filhos ainda? Eu ia poder me dedicar mais, eu ia poder, agora eu tenho que cuidar de casa. Em inglês, meus filhos não falam inglês, meu marido pouco, eu vou ter que ler, eu já falava, né? Então eu vou ter que ler, fazer trabalho e tal. Que aquela confusão assim na mente, né? Por que que o Senhor me trouxe para cá com filhos? E na hora o Espírito Santo falou para mim, assim, eu te trouxe para cá com filhos, e eu quero que eles vivam tudo que vocês vão viver, porque eu tenho eles. Meus olhos se abriram para o Ministério Infantil. Na verdade, se abriram para os filhos terem um propósito, porque até então eu não pensava, sabe? Você sabe quem, mas eu não pensava em olhar e saber qual é. E foi aí que eu comecei a falar, então eu vim para cá para aprender, porque os meus filhos precisam ver o que eu vou viver, porque Deus tem planos para eles. Então, na verdade, o objetivo são os meus filhos, né? Então, aquilo, foi 2013 que a gente lançou o Três Palavrinhas, 2014. Eu fui, né? Nem sabia que estava acontecendo Três Palavrinhas. Quando eu voltei, começou realmente a Três Palavrinhas a acontecer. Então, foi um destravar de Deus ali e um abrir dos meus olhos para o propósito. E ali, naquele ano, eu entendi. Eu ouvi minha filha ama orar, desde pequenininha. Você vai orar, quem ora? É a Mel. Sempre é a Mel que ora, ela ama orar. Ela gasta o tempo dela de oração. Ela tem respostas de oração na vida dela, assim, vários testemunhos de cura que ela orou pra contar. A Mel, eu falei para ela que estava com dor de cabeça, a Mel falou, posso orar por você? Ela orou e a dor de cabeça passou. Então a gente vai vendo essas coisinhas assim, a gente não acha que é só fofinho, bonitinho, não, gente. Isso aí é Deus na vida específico para o chamado dela. O que vai acontecer? Deus sabe. Meu papel é só ficar assim, ó, olha aqui, filho, olha aqui, lê esse livro, olha sobre isso, olha o que aconteceu na Bíblia, nessa história. Então, ela vivenciou já aqui nesse ano 3 situações muito marcantes para mim, né? Imagino para ela, de respostas de oração dela. Meu maravilhoso, um coração igual, sempre, desde pequenininho todo mundo falava, nossa, ele é diferenciado. Eu achava lindo, mas naquele dia eu entendi que não é um coração comum. Deus deu para ele um coração especial. Ele entende as pessoas, ele ama as pessoas. Não sei se ele vai ser um pastor, mas ele tem um coração de pastor, sabe? Aquele que abraça, que entende, que conversa. E assim, foi ali que abriu os meus olhos. E quando eu vi você falando desse, né, Guardiões do Projeto, Deus tem um projeto e tal, a palavra projeto é diferente da que eu ouvi, mas é a mesma coisa, né? Então, Deus tem um plano para o seu. E foi a primeira pregação que eu fiz na vida, na minha igreja. Lindo. Foi Deus tem um plano para os seus filhos. Seu é olhar atentamente e entender, criar oportunidades para os seus filhos exercerem os dons e ministérios que Deus deu para eles. E assim eles vão descobrindo no meio do serviço, no meio do que eles forem vivendo ali, qual é o plano de Deus para a vida deles. Foi a primeira pregação que eu fiz, foi em 2015. Então, eu estou compartilhando isso aqui porque às vezes Deus fala coisas e a gente não presta atenção. E Deus não abre a boca dele, a voz dele não é, né, sem propósito. Toda palavra de Deus, ela tem um fim e um fim importante, né? Então, se você está aqui ouvindo sobre isso, se você nunca pensou a respeito, que bom, você está ouvindo pela primeira vez e assim, abre seus ouvidos, anote e comece a observar seus filhos de maneira diferente, de forma que você nunca olhou de repente, né? Deus tem um plano para eles, né? Deus tem um plano para cada um de nós,
adultos e nós crianças também, né? Não, e é muito lindo isso, né? Olha só que coisa gloriosa, porque do que a gente está falando aqui? Durante muito tempo, na fé e na vida secular, né? Na vida comum, a gente só passou para pensar em plano, né? Propósito, vocação, que são palavras, né? Que casam aí com a ideia de projeto na adolescência para frente, vida juventude, vida adulta. A gente não falava disso na infância. E eu acho que essa é uma voz do Espírito nessa geração, né? De trazer a igreja, trazer as pessoas para olharem a infância, porque a Adila, a infância, ela foi um instrumento de ataque desde os séculos dos séculos. Quando a gente olha para a história da família, a história da infância, quando a gente olha para as escrituras, a gente vai ver essa estratégia de matar os primogênitos, né? De matar os meninos que nasciam, por exemplo, a história lá de Moisés, houve essa realidade, né? Então, assim, nós precisamos entender que realmente esse clamor é porque tem um projeto ali, um plano. E quando você consegue proteger isso, a gente vai ter uma Flávia, uma Ádila, um adulto muito menos necessitado de reforma, de cura, de restauração. Se essa infância e essa adolescência elas foram bem construídas. A primeira infância, então, quero dizer que você que é mãe, que está aqui de uma criança pequena, você está tendo um privilégio que você não tem ideia de ter os seus olhos abertos nessa noite. Para que você está na melhor fase, como eu queria. Eu já fiz listas e listas várias vezes em oração. Se eu voltasse no tempo, quando eu engravidei do meu primeiro filho, o ano de 2003, o que eu faria diferente? Sabe? Depois de tudo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Então, assim, é uma oportunidade que a gente tem. E como você falou, o projeto, na verdade, ele existe antes da fundação do mundo. Então, se eu sou um pai e uma mãe que tem consciência disso, eu já gero, né, uma mãezinha que está aqui com o bebê na barriguinha, né, ela já gera essa criança com a consciência de propósito. Não importa o que vai fazer, né? Nasceu para a glória de Deus, nasceu para trazer o reino de Deus à terra, né, para cumprir o sonho que está no coração de Deus. Já é o suficiente, é o mais importante. Né? Você já impregnar isso desde do ventre, na primeira infância, falar, afirmar. É uma coisa tão interessante. Os meus filhos são, eu falo que eles são aqueles meninos humanamente incríveis, né? Porque eles são humanos, mas eles são incríveis. Mas isso eu plantei no coração deles. Faltou muita coisa, porque muita coisa eu fui entendendo depois, sabe? A noção de propósito, essa coisa de que existe para um propósito, essa palavra, né? Sempre foi uma coisa comum dentro de casa e comum para eles, independente do que vão fazer, o caminho que vão escolher, nessa consciência de que Deus conta com eles. Então, isso é muito bacana. Que legal, assim, ver essa construção vocacional, né? Dos seus filhos aí, tão, tão lindo de ver. E eu acho que assim, eu vejo assim, aqui dentro do Ministério Infantil, eu tenho alguns líderes que já chegaram para mim e falaram assim, eu sirvo aqui porque eu encontro propósito aqui, porque eu não acho que eu só acordo, vou trabalhar, volto, pago conta, faço isso aqui. Pode ser só isso. Vários. Eu falei assim, mas então é isso mesmo. Se você está entendendo que Deus te chamou para isso daqui, você se sente realizado, sente que é um propósito para você, é isso aí, né? Então, assim, às vezes tem muita gente que não entende o que vale viver. Você só vai só trabalhar, pagar a conta, isso aqui não é, a vida é mais do que isso, né? O plano do Senhor é muito maior do que esse de você simplesmente viver o dia a dia aqui, né? Estabelecer o reino dele na terra, é você ter uma vida consagrada, você ter sua casa, um lar que é transformado e é transformador, que as pessoas que vão na sua casa cheguem aí e falem assim, puxa, tem um pouco diferente aqui. Isso é Jesus na nossa vida, né? Não tem outra explicação, é Jesus. E até a gente falando da primeira infância, queria aproveitar aqui e convidar todo mundo que está aqui com a gente, na terça-feira, tá? Dia 14 de junho, vou dar uma palestra com o tema Os Primeiros Passos para que o seu filho tenha uma primeira infância abençoada segundo o plano de Deus para ele, tá? Então, se você quiser participar, a palestra é gratuita,
você fique ligadinho aqui. Lá no link da nossa bio também tem lá o link que você pode entrar, clicar lá. Você vai para o nosso grupo de WhatsApp, ali você vai ser encaminhado e receber todas as informações para você participar dessa palestra, tá bom? É uma palestra que para você participar, você tem que se inscrever ali. Então, aproveita. E ali a gente vai falar sobre isso. Vou te passar também algumas ferramentas, né? Para você poder utilizar na sua casa, para você conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor desde pequenininho. Às vezes você tem filho pequeno de 1, 2, 3, 4 anos, você não sabe como que você fala de Jesus para ele. Como que você vai levar? Você não vai fazer um textão, você não vai dar uma aula de 1 hora, é rapidinho, é 5 minutinhos, 2 minutinhos, se eles forem muito pequenininhos, né? E como falar, que tipo de material usar, tudo isso a gente vai falar um pouquinho para vocês ali, porque nunca é cedo demais, né? E nunca é tarde demais também, então sempre há tempo. Sempre é tempo, né? A gente não pode perder tempo. Entendeu? A partir do agora, né? No agora, avance na direção que você tem, né? Buscando as estratégias para que ela faça. Olha, eu queria falar um pouquinho também como que os pais podem, né, na sua opinião, ser mentores, né, dessa vocação das crianças e identificarem assim o chamado de Deus para a vida deles. Então, esse termo mentor é interessante, que é um termo que a gente usa muito hoje no mercado de trabalho, né? Até na vida religiosa, todo mundo busca um mentor. E hoje eu ouvi numa live que eu fiz pela manhã com a Ju Kess, que ela até é daí também da Flórida, sobre identidade e propósito, e ela disse uma frase que eu achei tão séria. Ela disse: os pais deveriam ser, né, os primeiros pais espirituais ou mentores dos filhos. E é muito o que eu acredito. Eu acho que mentorear, que é direcionar, é apontar, né, é enxergar aquilo que a criança ainda não consegue ver e você dá destino para ela, né, dá instrução. Provérbios 22:6 diz: instrui a criança. Eu gosto da versão da NVI, né? Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Então, ensina no caminho que deve andar. Instrui segundo os objetivos. Instruir segundo o objetivo. Então, quero pegar esses dois verbos, instruir e objetivo. Mentorear é você pegar o objetivo que existe para aquela criança e gerar uma instrução, né, para que esse objetivo seja alcançado por ela. Então, como eu vou fazer o papel de mentor, que é orientar a instrução, né, instruir, orientar o objetivo, instruir o objetivo, a vocação, se eu não tenho reuniões de alinhamento, se eu não conheço os objetivos? Aí eu quero falar de duas coisas que eu acho sensacionais aqui nesse ponto. Eu preciso ter relacionamento com Deus para que eu entenda, ouça de Deus, que é o dono da intenção. Foi Deus que sonhou um destino, foi Deus que me deu esse filho. A Bíblia diz que os filhos são herança por adoção ou biológicos, né? Ou filhos espirituais. Eles foram dados por Deus a você. Então, quem sabe os planos que tem, Jeremias 29:11, para os filhos, é o Deus que fez os filhos. Então, isso é uma chave poderosa para a vida de um cristão, sobretudo para um pai e uma mãe. É você ter, eu chamo de reunião de alinhamento, é tempo de oração. Né? Não, mas amei. Reunião de alinhamento. É reunião de alinhamento. Você vai no CEO da empresa e você pergunta para ele: tua família é uma empresa, tua casa é um projeto de Deus. Então você vai para ele e fala: Deus, o que o senhor tem para o Bernardo? Deus, me fala sobre o Heitor. Ore com propósito, busque através do jejum, da oração, de campanhas pessoais. Não precisa ser na igreja, não, mas busque em Deus. O que Deus tem? Fale com Deus. Você vai receber, Salmo 25:16, de 12 a 16, vai dizer que ele te instrui no caminho que você deve seguir e que ele revela os segredos, versículo 14, na verdade, 12 a 14. Revela os segredos dele àqueles que são íntimos. Então, você vai receber o objetivo. Deus vai ministrar o seu coração, ele vai dar estratégias, a sabedoria que você pede, né? Eu falo que a sabedoria, ela é a companheira do mentor, do pai mentor, da mãe mentora. Por quê? Ela vai trazer estratégia para resolução
do dia a dia. Às vezes você está lidando com uma birra, né? E não sabe muito bem se aquela birra, de onde que vem, o que que é, se é a fase só, ou se tem alguma mudança no ambiente da criança, né? Você não consegue fazer a leitura. Às vezes o Senhor vai derramar uma sabedoria para você lidar com aquela situação Uhum. que vem desse alinhamento. Então, a primeira coisa, você me fez uma pergunta, Flávia, como eu posso ser Sim. um mentor do meu filho? Buscando esse alinhamento, né? Esse entendimento que vem de Deus, esse objetivo que vem de Deus. E segundo, aplicando. Então, eu tenho reunião de alinhamento, eu tenho reunião de mentoria. Flávio, o que é reunião de mentoria? São conversas intencionais Ah, com os tá. meus filhos. Conversas intencionais. Onde eu vou pegar os pontos, né? Você falou aí que você observa o coração do seu filho. Às vezes uma fragilidade, às vezes é uma emoção muito desgovernada, que alguns têm mais Uhum. que outros. E você vai nessa reunião de mentoria, nessa conversa de pai e mãe, de mãe e filho, você vai trabalhar. Você vai fazer atividade, a criança é muito pequena, você vai fazer atividades específicas com ela, né, para fazer o treinamento daquilo que você está discernindo que é o objetivo que você tem para ela. Então, vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Você tem um filho, esse filho tem talvez aí uma característica de governo, e nessa característica de governo ele quer mandar em todo mundo. Ele já nasce com aquele topete, sabe? Só que você é uma Uhum. mãe guardiã, você é uma mãe que tem discernimento de propósito. Então você não vai simplesmente falar, arranca esse governo dele. Porque você entende que escondido ali não tem só uma fragilidade, tem uma força. Deus pode querer Uhum. usar. Então você ora por aquilo, você discerne aquilo e você planeja algo. Né? O que você Uhum. pode planejar? Uma conversa com ele, dependendo da idade, clara, onde você vai conversar com ele exatamente o que eu chamo de são espelhos vocacionais que um mentor, uma mãe mentora faz. Ela pega um espelho vocacional e fala: filho, você percebe que isso acontece assim? O que você está vendo? Né? Uhum. Daí ele vai dizer: ó, mãe, às vezes eu pego, né? Se for um pouquinho maior aí, eu fiquei bravo e tal. Então, Deus tem propósito para você. Mas não é a hora e você tem que saber como usar isso. Você não pode agredir. Aí você implanta princípio. Né? Você não pode agredir. Né? Você tem que ser moderado. Você não pode machucar as pessoas. Se for bem pequenininho, né? Você vai usar técnica de relaxamento para acalmar essa criança. Né? Para ajudar essa criança a se autogovernar. Ainda talvez não seja a hora de falar verbalmente, mas no Uhum. comportamental. Né? E o que você pode fazer? Você pode deixar ela liderar em pequenas situações. Liderar na cozinha em algum momento para arrumar uma mesa. Né? Liderar um irmãozinho em alguma situação para brincar com ele. Porque você está cuidando da vocação. Você não está Muito bom. destruindo a vocação. Mas você está ali também trabalhando, né? Naquela área que, se não cuidar, pode se transformar numa fragilidade. Eu tenho uma filha que a minha Mel, ela fala muito, desde pequenininha. Ela já aprendeu a falar cedo, mas ela fala assim, se você deixar, ela vai falando, ela emenda o assunto no outro e vai. Uma vez eu medi, ela falou 14 minutos seguidos. Se ela tinha 4 aninhos no máximo. E aí, Uau, assim, uau, que potencial! e ela é uma comunicadora mesmo. Então, é como você falou na igreja, ela chega, ela conhece todo mundo. Festinha de aniversário dela tem gente da escola atual, da antiga, da, da, da outra sala. Então, do bairro, ela chama, ela conhece todo mundo e ela ama, ela é assim, né? E ela fala. Então, eu sempre, tinha hora que ela tava falando tanto, eu ficava assim, meu Jesus amado, como é que faz pra. Porque eu não quero que ela pare de falar, porque Deus tem um objetivo para ela falar assim, né? Então eu ficava assim, filha, você vai ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Eu lembro da pastora Thalita Pereira falando isso também, que a mãe dela falava isso para ela, né? Porque ela gosta muito de falar e tal. Aí eu falei, você vai ser uma pregadora, minha filha, você gosta de falar, né? Você vai falar de Jesus para as pessoas e tal. E hoje ela é assim mesmo. Ela gosta de falar de Jesus. Ela fala de Jesus onde ela for. Ela é a maior divulgadora de 3 palavrinhas que você puder imaginar. Onde tem uma criança, ela fala: você já faz 3 palavrinhas? Põe aí pra ela no YouTube, aí, ó, 3 palavrinhas. Então a gente tem aquelas coisas que às vezes mais irritam a gente do que realmente qualquer outra coisa, né? É mais que a gente fica achando que tá irritando é a gente, não é nem as outras pessoas, né?
Esse diferencial é fantástico. Por exemplo, para a gente dar uma pista prática, essa que você deu, ela é poderosa, né? O diferencial, às vezes aquilo que é extremo, que até incomoda em alguns casos, né? Ou que se destaca, às vezes uma criança líder, uma criança que fala, uma criança que é quieta demais, né? Tudo isso, às vezes, chama a atenção de um pai. E aí, claro, eu não estou falando aqui de uma coisa que está prejudicando, às vezes tem uma questão até de diagnóstico, a gente tem que olhar, né? Algumas situações é uma diferença que aponta para um prejuízo. Mas a gente não está falando dessa, a gente está falando de uma que está um pouco distorcida, mas que a gente pode olhar e encaixar, né? E eu acho que isso é que é o fantástico da vida com Deus, porque o Senhor vai te dando esses discernimentos. Mas eu falo muito isso, Ásila, na escola, no livro, eu falo sempre isso. Observe os pontos de força, que são aqueles pontos de destaque, né? Aqueles pontos de muito desenvolvimento, e observe os pontos de fragilidade. Então, vou dar um exemplo aqui que eu tenho em casa, né? Por um lado, é super comunicador, eu sei que isso é poderoso, mas por um outro lado, perde muito tempo com muitas coisas. E aí a gente precisa, que é uma fragilidade, porque como eu sou muito focada em pessoas, e toda hora tem 10 pessoas, tem 10 amigos, tem 10. Então, o que acaba acontecendo? Ele perde tempo de objetivo para gerar na vida dele esse crescimento que ele precisa gerar. Então, um pai, uma mãe, precisa olhar para isso. Bom, que bacana, ele lida bem com pessoas. Então, como é que eu desenvolvo isso? Como é que eu trabalho, né? Promovendo a liderança, desenvolvendo ele, ensinando a pregar Jesus, ensinando com esse meu, eu faço muito assim, não perde oportunidade de orar. Então, ele é o orador oficial dos aniversários de qualquer amigo. Da fé dele, sabe? Ele não perde. Vai para uma noite de pijama, vai dizer que ele cresceu com isso, ele ora, ele é aquele que ora, né? Se não pedir, ele pede para orar. Mas ele tem um outro lado. Então, o que eu faço? Às vezes eu tenho que dizer não para ele, por conta dessa fragilidade, que ele tem muita dificuldade de parar, porque ele quer toda hora estar com as pessoas, os amigos, sair, quer ir em todas as festas que ele é convidado. Então, às vezes eu falo, filho, eu não estou deixando você ir, não é porque é pecado, porque é ruim, porque é errado, é só porque você precisa parar. Você precisa descansar e você precisa dizer não. E aí ele já me olha assim do tipo, às vezes não é porque é uma coisa ruim, mas é porque ele precisa de trabalhar aquela fragilidade. Então eu falo assim, a força você potencializa e a fragilidade você neutraliza, você não destrói. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É uma dica aí que eu quero dar para os pais. Então faça uma listinha de pontos de força, as características que você vê, né? No meu site, que é o meu nome, Flávia Luz Vaz, tem algumas ferramentas em PDF do livro. Se vocês quiserem, na minha biografia do Instagram tem esse link para você baixar. E eu trabalho o que eu chamo um plano de análise e investimento de um guardião. É uma lista para o pai colocar essas áreas e criar um plano de ação para essas áreas que ele quer desenvolver. É uma coisa super legal. Você pode fazer quando é pequenininho, você faz como mãe. Quando vai crescendo, você já começa a fazer junto com a criança, né? Isso promove um super autoconhecimento, é muito legal. Não, isso é muito legal porque também funciona até assim para o pai e para a mãe começar a observar atentamente, porque nada disso aqui que a gente está conversando é uma coisa que naturalmente você vai fazer. Você tem que, peraí, deixa eu prestar atenção. Tem coisa que a gente faz natural, né? Eu falo que não dá para criar filho ao léu mais, né? Igual nossos avós faziam, que era tem 10 filhos, quem tem 5 tem 10 e vai, todo mundo junto. O mundo hoje não dá para você jogar uma criança assim mais, né? Acho que nunca deu, na verdade, é porque não tinha esse conhecimento, né? Mas a gente precisa, sabe? Acho que todo pai, toda mãe quer ser um pai bom, uma mãe boa, né? Quer que ser esse pai que não vai ser pedra de tropeço na vida do filho, mas que vai ser esse pai que promove o filho. Então, o que falta, eu acho, assim, o que é necessário, eu acho, é as pessoas tomarem uma atitude de chegar e falar assim, não, peraí, agora não dá, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa. E quanto mais cedo, melhor, né? A gente tem aqui nosso público Três Palavrinhas, crianças de 1 a 4 anos, né? Que são a maioria, até 8, até 10 anos curte ainda Três Palavrinhas.
que tem um irmãozinho mais novo, acaba que vai junto, né? Vai na onda. Assiste junto, ouve É, junto, né? Vive junto. isso. Então, assim, eu acho que o que você está falando aqui é muito sobre isso, da gente ser o mentor, de encontrar as habilidades, de proporcionar mesmo oportunidade para eles, até eles se encontrarem e perceberem realmente isso aqui, eu sou bom nisso aqui, né? Eu consigo fazer isso. Que a gente vai identificando e vai dando ali para eles as oportunidades, e eles mesmos vão criando essa confiança, essa segurança, né, positiva, né? Uma segurança boa, que vai falar assim, eu consegui fazer isso. Isso vai gerando neles também um senso de capacidade, né? De estou crescendo. De valor mesmo, porque olha Uhum. só que bacana. Se a gente for olhar a construção do desenvolvimento, existem as fases ali do final da primeira infância para a adolescência, produtividade para a identidade. Só que antes disso teve a autonomia, né? Teve o momento da criança experimentar, onde ela começou a se expor. Então, olha que interessante, porque isso foi feito por Deus, gente. Eu acho assim incrível. Então, o que você falou, ela precisa experimentar para ela receber valor. Fez, olha que legal, faço bem. E aquilo constrói a identidade dela. Né? Isso que você falou aí é algo muito, muito sério que a gente tem que estar atento. Tô anotando aqui. Olha só para a gente terminar aqui, minha linda. Eu queria que você deixasse aqui, de repente, assim, algumas dicas, né? Para as mamães e para os papais, para poderem ajudar as crianças aqui a gerenciarem, né, as próprias emoções. Eu acho que antes de tudo, os papais precisam aprender a gerenciar as suas próprias, né? Porque eu digo que para mim o mais desafiador não são os meus filhos, sou eu mesma. Então, assim, essas dicas de como gerenciar, né, o próprio sentimento, né, as próprias emoções e também de ajudar os filhos a gerenciarem a deles, né, nesses momentos aí dessa primeira infância. Então, é muito legal que o que você falou já era o que eu ia falar. Eu acho que é a primeira forma de um pai ajudar uma criança a ser um gestor das suas próprias emoções, né? Que é um caminho. A gente educa, a gente fala muito em educação secular, educação comum, né? Cognitiva da escola, educação espiritual, né? Educação social, como se portar, mas tem educação emocional. E eu acho que essa é uma outra chave poderosa que o conhecimento trouxe para a gente. A gente precisa alfabetizar. É um termo utilizado hoje, né? Uma criança, alfabetização emocional. É o beabá das emoções. A gente precisa ensinar. E para isso, claro, que você falou, o pai e a mãe precisam passar por essa escola, né? Se não antes, junto. Né? Primeira coisa, conhecendo. Você precisa entender o que é uma emoção, que ela tem função. Gente, é tão fácil hoje em dia, você baixa no Google. Se não tiver paciência para ler um livro, né, inteiro que vai falar sobre isso, baixa no Google coisas práticas sobre isso. Então, emoção, ela é uma resposta da nossa cognição, da nossa estrutura como ser humano, que existe para nos adaptar na vida na Terra. A gente precisa de emoção. Para quê, Ádila? Para saber para onde a gente vai e para onde a gente não vai. Vou dar um exemplo. Uma criança que ela está numa escola e nessa escola a professora é uma pessoa agressiva. Qual é a emoção mais adequada dessa criança de 3 anos expressar? Choro, tristeza, raiva, medo, ela não quer voltar ali. Por quê? A emoção dada por Deus pra gente, né, desenvolvida no aparato humano, é para dizer pra gente, olha, esse lugar é perigoso. Do contrário, se essa escola, se esse ambiente é um ambiente saudável, é um ambiente que ela é bem cuidada, ela se sente amada, o natural é essa criança desejar e gostar, sentir alegria, tranquilidade nesse ambiente. Só que aconteceu o seguinte na história humana, né? A gente, com o pecado, era para funcionar sempre assim, só que com o pecado deu uma desvirtuada. Então, às vezes, você vai ter a criança no processo de, às vezes, chorar por coisa que ela não quer, mas precisa. Né? E principalmente nessas horas que é o nosso papel de fazer o regulador, que na criança vai chegar lá na frente. A criança pequena, imagina alguém que é só sensação. Ela não tem maturidade emocional. A gente diz que ela não tem
o desenvolvimento dessa estrutura de análise que vai pensar, que vai julgar, que vai avaliar. Então, quem vai fazer isso por ela? Somos nós, os cuidadores, os adultos, os pais. Nessa semana eu coloquei um pedacinho do trecho da conferência de família aí da Lagoinha, falando sobre isso, dizendo exatamente o seguinte: às vezes a gente, como pai, atrapalha a criança porque a gente vai dar uma correção, uma direção e a gente põe o tom emocional lá em cima, fala alto, fala bravo, e a gente destoa a criança, ao invés de focar no que a gente está querendo corrigir, no que está querendo ensinar, ela se emociona junto com a gente, ou ela vai ter medo, ela vai ter raiva. E ela dispersa do objetivo, do conteúdo, por conta do tom emocional. Então, nós temos que fazer esse papel. Então, primeiro, conhecendo. Segundo, fazendo realmente um caminho com essa criança, né, de ser esse equilíbrio para ela, sabe? Ela pode se desgovernar, mas eu tenho que manter o governo, né? Eu tenho que ter a paciência, eu tenho que respirar fundo. Uma coisa que funciona muito, né, é você quebrar, principalmente a criança pequena. Você, criança, está lá chorando naquela birra, você distrair a criança, né, distrair, chamando a atenção para outra coisa. Não adianta você falar mais bravo naquele momento, não vai funcionar, né? Deslocar, às vezes até usar o humor. Quebrou aquilo ali, desfez aquele ápice do choro. Quando você voltar para casa, quando ela tranquilizar, você vai trazer o assunto, né? Você vai trazer a conversa, você vai trazer a correção, o limite que você quer trazer. Então, esses são detalhes importantes. Agora, é muito fundamental, à medida que a criança começa a verbalizar, né? Ou não, já ela entende o entendimento, você começar a dizer para a criança o porquê que aquela emoção está ali. Então, por exemplo, você disse não e ela está fazendo uma pirraça. Você dizer, filho, eu entendo que você está com raiva. Exatamente essa frase, assim. A raiva, ela existe para isso mesmo. É para a gente ficar bravo quando alguma coisa chateia muito a gente. Então, é natural que você sinta raiva, filho. Você queria muito comer aquela bala, aquele chocolate, enfim, o que quer que seja o contexto que você disse não e a criança queria sim. Qual é o nome disso? Técnico. Você está validando aquela emoção. E essa criança vai crescer aprendendo a entender que aquela emoção ela veio por alguma razão, ela faz parte de um aparato para que ela possa viver no mundo, se adaptar no mundo. E uma vez que você validou, acolheu, aí, eu gosto muito dessa expressão, você vai para o outro passo, que é foco na solução. Resolve. O que vai fazer com isso? Né? Então, uma vez que eu valido, verbalizando para ela, né? Se ela já conversa com você, pergunta o que você está sentindo, por que você está sentindo, o que você acha que você está sentindo assim? E é muito bacana, né? Porque assim, como eu tenho filho já com 18 anos, quando eu vejo hoje meu filho mais velho, com uma situação, já é adulto, mas ele vive uma situação e daí ele fala, mãe, eu preciso conversar. Daí a gente conversa e na conversa eu vejo ele fazer exatamente esse passo a passo. Ele fala, tô sentindo assim, assim, assim. Eu falo, você sabe por quê? Aí ele, não, eu acho que é isso. Pontua. Você vai aprendendo a fazer o que a gente chama gestão da emoção. E daí você vai para o passo fundamental, mas que precisa ter o anterior de entender, aceitar, validar. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai resolver? Né? Então, a criança pequena, não adianta, filho, você vai chorar. Mamãe tá aqui, tá com você. Vamos fazer outra coisa? Desvia daquilo ali. Você manteve a sua palavra, protegeu daquilo que você precisava dizer não. Né? E aí você vai, com a idade, subindo isso. E você desviou para solucionar. Ela vai aprender um caminho na vida. Quando ela for adulta, ela vai entender quando ela sente raiva, tristeza, medo. Ela vai validar ou não. Faz sentido? Por que eu estou sentindo? Né? E aí ela vai focar na solução. Né? Muitas vezes, uma dica última, né? Que o nosso tempo já foi, que eu quero dizer para você, o mais importante do que seu filho sentir raiva, sentir tristeza, medo, mais importante do que a emoção em si, que às vezes a gente aprendeu muito a valorizar, é a gente ler o que ela quer dizer. Porque elas são comunicadoras, elas comunicam algo. Não adianta, eu não consigo mudar o medo, mas eu consigo mudar o que está me gerando medo.
E aí, esse ensino, que eu acho que é uma chave, uma coisa muito importante, você ensinar seu filho a ler o que aquela emoção ela trouxe, né? E aí, lendo, se conseguir mudar aquilo ali, vai mudar. Se não, de qualquer maneira, ela vai reverter e seguir a vida, né? Porque a gente usa uma metáfora bem interessante, de repente, pra vocês criarem alguma coisa aí, com 3 palavrinhas, que é a ideia do barquinho, né? As emoções são como uma onda. E eu sou o barquinho. E aí um cuidado que a gente tem que ter, já é tanta coisa que eu quero compartilhar, ai meu Deus. Eu vou ficar depois pra gente conversar mais. É a última, prometo que é a última. É não Não. grudar a emoção na identidade da criança. A gente tem uma geração de adultos medrosos, tristes, raivosos, que cresceram com uma emoção que era para ser só uma emoção, passar como uma onda. Isso é a ciência que fala, né? Porque ela tem duração, a emoção tem duração. Né? Passar como uma onda, cumprir o seu objetivo e ir embora, elas foram grudadas na identidade da criança. E a criança cresceu acreditando que ela era triste, né? Porque não soube dissolver, né? Essa emoção que veio, principalmente as desagradáveis. Mas é isso, minha amiga. Muita informação boa. Eu tô com a minha página aqui lotada aqui de coisas escritas. Não sei vocês aí, espero que vocês tenham anotado também, tá, gente? Porque é muito importante esse tempo nosso aqui com a doutora, pastora, psicóloga, tudo, Flávia. Mas olha só, eu identifico algumas coisas assim, pra gente finalizar a finalização. Vamos finalizar a finalização. Vou ficar quietinha agora. Fala mais. Não, pode falar. Você é luz aqui. Que eu vejo, às vezes, muitos adultos que eu falo pro meu marido assim, parece que tá fazendo pirraça. Hoje que eu tenho noção desse desenvolvimento infantil, eu vejo uma criança fazendo pirraça, eu sei que é próprio de criança, mas eu vejo um adulto com comportamento, eu falo, gente, isso é igualzinho uma pirraça de criança, pessoa que explode, pessoa que não sabe, né, assim, que vive assim, né, que faz isso. Claro que a gente às vezes pode não conseguir controlar a emoção em alguns momentos, né, porque ninguém é perfeito, você tenta e às vezes não dá. Mas tem gente que ela não sabe mesmo, ela não sabe conversar, não sabe resolver um conflito com uma conversa, né? Qualquer conversa já vira briga, ou então que tudo chora. E são adultos, né? Pessoas que não sabem resolver um conflito. E eu percebo que é muito isso. De repente, lá atrás, na infância, não soube que aquilo ali era resolvível. Peraí, calma, não precisa, né, ficar nervoso com uma coisa tão simples. Então, às vezes, a gente passa isso, né, como adulto para os filhos. Então, eu acho que o nosso desafio maior é aprender isso, né, que você ensinou aqui de forma clara, assim, científica, né, colocando assim para a gente o que o estudo traz, e a gente trazer mesmo para a Bíblia, o que a Bíblia traz para a gente como comprovação, né, do que os estudos ensinam. Então, realmente, nós temos o Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito, a gente tem ali nosso autogoverno, né? A gente tem ali o fruto da mansidão, do domínio próprio, que está dentro da gente. A gente precisa ir exercendo, né? E assim ajudando os nossos filhos também, porque não adianta, aquele esquema que fala assim, a criança está gritando, você chega, para de gritar, é você mesmo gritando com ela. Então, eu acho que assim, primeiro passo, né? Olhe para dentro primeiro, controle você primeiro, peça para Deus te encher. E use também essas estratégias racionais, né? Porque nós somos racionais para isso também. Nós somos espírito, né? E nós podemos fazer as nossas escolhas, né? Aqui em casa tem hora, fiz algumas decisões. Eu falei assim, eu decidi que aqui em casa são 2 andares, né? Então, às vezes a gente quer pedir uma coisa pro outro e fica, desce, não sei o quê, e grita, sabe? Chega uma hora que eu tô assim, gente, eu não aguento mais essa gritaria. Olha, eu não quero que grita mais. Quer falar comigo? Vem aqui embaixo. Aí, quando de repente eu me vi, eu tava gritando pra ele lá em cima, né? Aí eu falei, não, peraí, se eu tô ensinando pra eles que eles têm que falar comigo perto de mim, eu vou ter que ir lá em cima falar com eles também, pra eles não começarem a gritar também, né? Ser coerente, né? Ser coerente. Senão fica incoerente. Então, acho que a coerência, né, a moderação, é a gente poder ser mais leve na família, é você tirar por menos, dar uma milha, tudo isso aí vai trazendo um pouquinho mais de leveza, né, para as lutas, né, do dia a dia. Mas eu amei a ideia da onda, realmente. Vai passar, né? Vai passar. Uma hora aquela sensação passa e você passa para uma outra sensação que de repente ali você consegue raciocinar melhor, né? Mas olha, muito obrigada por todo o seu conhecimento, pelo seu tempo. Eu gosto demais, eu curto demais assim acompanhar o que você
fala e realmente eu entendo o que você fala. Tem gente que fala e a gente não entende, né? Ai, E meu espero Deus. sim, Que bom, realmente. fico feliz. Porque às vezes o conhecimento técnico é difícil, né, de alcançar, porque não é uma coisa que eu estudei. Então, o que você fala, eu entendo, e por isso que eu quis muito que você falasse aqui para nossa turminha que curte Três Palavrinhas, que eu tenho certeza que foi bênção, tá? Queria te agradecer de coração. Eu que quero te agradecer, dar os parabéns para vocês, né? Eu super admiro construções, né? Eu acho lindo pessoas que fazem construções, principalmente para Deus. E vocês têm feito um trabalho incrível com Três Palavrinhas. É admirável, né? A multiplicação, a criatividade, a gestão. Eu super acho lindo isso. Que o Uhum. Senhor continue a soprar o vento dele, né? Onde ele tem planejado aí, porque é inspiração pra gente, né? Muita inspiração, tá? Ó, conta com o meu amor, com a minha vida. Quando precisar, só chamar que a gente vem, tá? Obrigada, querida. Deus te Beijo, abençoe, viu? Beijo, tchau. pessoal. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Tchau. Boa Até noite. mais.